A nossa vida sem Cristo não é vida. Olha a sua volta, o que você ainda mantém, o que você fala. Não dá para uma boca que fala de Cristo falar algumas coisas. Então, se você está tendo aí, às vezes, até o incômodo, eu sei quem é Jesus, Deus está falando comigo, Deus está me situando. Solta o que não cabe mais. Deixa. Sabe, mas eu fiz isso tanto tempo, mas isso já tem a ver comigo. Quando alguém pensa em mim, fala de mim, isso aqui já está associado. Isso é uma coisa que eu também já vivi. Tem coisas que a gente criou, a gente falou tanto, a gente, criou uma imagem, né? A gente trabalhou tanto tempo, né? Moldando uma armadura. Mas a melhor coisa é quando você vê que, começando por você, por mais cara que foi para você essa armadura, por mais que você gastou tempo fabricando ela, e ela já fazia parte da imagem que tinha de você, a primeira coisa que você é capaz já de largar, soltei isso aqui, não é mais, eu não sou isso. Eu sou de Jesus. Eu sou uma pedra, para que Deus, em cima dessa pedra, Ele construa algo dele. Mas, se não for por Jesus, se não for de Jesus, e se não for para Jesus, então eu não quero ser nada. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga, eu creio na promessa de um som alegre, de uma vida fértil. Eu penso grande e eu viverei cada uma delas esse ano, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Mateus 16, 13. Eu vou ler da NVI, tá? Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, essa é uma das passagens que mostra que o caminho para o nosso futuro, o caminho que vai abrir na nossa vida as verdadeiras portas, é o caminho da revelação da palavra. Tem muitas portas que se abrem,
mas muitas delas que não têm nada a ver com a revelação que nós temos da palavra de Deus, são portas que vão levar a tristezas, a dores, e que vão significar perdas, algumas inclusive irrecuperáveis. Mas quando a porta que nós entramos é Jesus, e é por meio de revelação de Deus para nós, a revelação da palavra, a revelação de quem Jesus é, de quem Deus constituiu como a porta. Então, essas serão as portas que nos levarão a alegrias, a uma vida plena e, principalmente, a maior de todas, que é a porta da salvação. Simão era um homem que, como nós vemos, o discípulo que mais apareceu e chamou a atenção foi ele. Porque ele era impulsivo, porque, dada a sua personalidade, ele também falava mais, ele tinha essa personalidade. Ele era mais interessado, curioso, ele era mais intenso também. Mas quando ele teve oportunidade, ele não deixou, que isso tem sido a perda, né? Eu ainda observava no sábado o título do culto dos jovens. Não sei se em todos os templos foi igual, mas aqui era distração. O início de uma tragédia. O começo da tragédia. Essa é uma das portas hoje que mais tem arrasado, destruído, que tem desviado pessoas do seu verdadeiro destino. E não se engane, a distração não é só de coisas que nós deliberadamente não devemos ver, ouvir, assistir. Não. Hoje, existe um tipo de distração que eu diria que é tão perigosa ou ainda mais perigosa, que é a diluição da verdade. As pessoas hoje, na ideia de que eu preciso estar com algo diante dos meus olhos, eu digo, eu preciso ter uma imagem, eu preciso ter um vídeo, eu preciso estar vendo algo, ouvindo algo, né? Já que a pessoa está ali, tem um celular com um bom processador, pagou caro, né? A maioria pagou caro pelo seu aparelho, está pagando um plano lá de internet, né? Ou o da casa, em que te fornece a internet sem fio, ou o plano móvel que está lá dentro do seu aparelho. Então eu não posso ficar de fora. Eu falava isso ontem ainda, e tem gente que vai ouvir qualquer coisa. E não é nem, eu vou ver um vídeo bobo, eu vou ver uma ação, eu vou ver uma comédia, eu vou assistir um assunto paralelo, política, esporte, segurança. Não. Tem gente que está ouvindo supostamente a palavra. Mas a fonte não é uma fonte de vida. A palavra não é a palavra de Jesus. Não é a mensagem do reino de Deus. Sabe, hoje você vê, por exemplo, muito dessas pessoas que vêm com conhecimentos que são irrelevantes. Gente que está aí discutindo coisas, não, porque você sabia
já começa assim, né? Despertando a curiosidade. Você sabia que você aprendeu errado uma vida? Você sabia que o nome não sei o quê? Você sabia que o lugar tal... Nos tira do foco. Olha Jesus com os discípulos. Veja se não é parecido. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Uns falam João Batista, uns falam Elias, outros falam Jeremias, outros ainda falam algum dos profetas. Não é diferente, só mudava a maneira como chegava, né? Os discípulos não assistiam na internet, eles ouviam. Mas eles ouviam, né? Estava lá. Eu acho que ele é o João Batista. Não sei. Eu acho que é o Elias mesmo. É o Elias, não, isso aí é o Elias, é o verdadeiro Elias. Primeiro que a gente já vê aqui coisas que não tem nada a ver, né? Peraí, aqui a gente está falando tudo de gente morta. É ou não é? Gente morta, gente que já passou. Não tem? Já foi, já era, foi para aquele tempo, foi para aquelas pessoas. E as pessoas tinham alguém vivo diante delas, vivo, estava ali passando, estava falando, estava fazendo. Mas elas insistiam, né? Não, mas deve ser o Elias. Não, mas deve ser o João Batista. Não, deve ser o Jeremias. Não, deve ser fulano. E aí Jesus, não, e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, focado. Pedro sem hesitação. Pedro num daqueles momentos que a gente deve cultivar da vida, da mente, daqueles momentos que a gente precisa, relembrá-los, e se estiver num desses momentos agora, não perder esse momento de vista, mantê-lo por perto. É isso aqui, esse é o certo, esse aqui é o que eu devo manter, esse aqui é o que deve permanecer e prevalecer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: feliz seja você, Simão. Muito bem. E aí Jesus diz para ele, né? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou dizendo para você que você não é esse instável, esse volúvel, mas que você é firme, que você é resiliente e que sobre você vai ter uma estrutura para suportar tudo o que vem pela frente. Você vai iniciar, você vai encabeçar um projeto que é muito maior do que você. E Pedro, naquele momento, ele teve um contato que é muito importante, né? Porque nós vemos aqui que se Pedro tivesse mantido e se mantido apegado à revelação, ele teria já explodido aqui, ele já teria estendido naquele momento
o ministério de Jesus. Mas não. Ele ouviu aquilo certamente foi bom. Talvez Pedro, para ele aquilo naquele momento foi apenas mais um elogio, mais uma validação, algo que repercutiu muito bem diante de todo mundo, porque imagina Jesus ali apontando para ele, dizendo, ó, você é uma pedra, você é firme, e sobre essa pedra, né, esse tipo, Jesus não está dizendo que a pessoa dele é, mas esse tipo de caráter, esse tipo de postura, esse tipo de perfil é o que eu vou usar para edificar algo grandioso, algo muito firme. Porque é assim que eu quero um caráter firme. Eu não quero pessoas de caráter volúvel, inconstante. Eu quero alguém firme, assim, igual você foi. Opa, eu tenho algo de Deus. E Jesus ainda deixou claro como foi aquilo. Você não foi pela maioria, você agora não foi o popular, você não pegou e deu uma sentida para ver o que se queria ouvir, ou para onde que a maioria, para onde que a maioria está indo, ou deixa eu sentir aqui, deixa eu me sentir confortável para ver o que todo mundo aqui já tem uma pré-concordância, então aí eu vou, aí eu saio, aí eu vejo o que eu vou falar, aí eu vejo para qual lado eu vou. Não, isto te foi revelado por meu Pai. E você pegou o que meu Pai te falou e teve fé para dizer. Você teve fé para assumir isso publicamente. Opa, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Que é como nós devemos viver. A nossa verdadeira identidade não nos é dada pelos nossos pais terrenos, pai, mãe, ou quem criou a pessoa. Tio, tia, avô, avó, o irmão, a irmã mais velhos. A nossa verdadeira identidade, ela vem do Senhor. E ela é dada a nós por meio da revelação da palavra. Quando nós vamos descobrindo e vamos recebendo essa descoberta como verdade de quem Jesus é para nós. De quem é a verdadeira autoridade. Tanto que Jesus disse, eu vos darei as chaves dos céus. E o que você ligar aqui, terá sido ligado nos céus. O que você desligar aqui vai ter sido desligado nos céus. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Filho de Deus. E a palavra dele para Simão, que Jesus o chamou, você é o Pedro. É o que ele quer para mim, é o que ele quer para você também. É o que ele tem para mim e é o que ele tem para você. Porque, então Pedro aqui mudou. Não, Pedro teve ali a confirmação do que Deus tinha para ele, do que Deus poderia fazer na vida dele. Mas ele foi essa pessoa já imediatamente? Não. Ainda não. Que aí é o que nós vemos aqui. Lucas 22. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé
não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: não, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Essa outra passagem, ela acontece depois. E veja aqui que o Pedro, Jesus começa chamando ele de Simão para situá-lo. Você precisa de força. Você precisa agora de oração. E eu estou orando por você. Que hoje é essa função do Espírito Santo, né? Que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está intercedendo. Tem momentos aí que você tá percebendo uma necessidade, que é uma forma de revelação de Deus, que é a atuação do Espírito Santo, te chamando para perto, te chamando para a casa do Pai, te chamando para a igreja, te chamando para ouvir a palavra, te chamando para buscar a Deus. A gente não tem vontade de buscar a Deus. A gente tem chamado, é diferente. Ninguém sente vontade, por exemplo, uma madrugada fria. Não foi fria, né? Mas ainda, como se diz, a gente ainda tem um resquício ainda de frio aqui, né? Pelo menos um mês ainda, a gente ainda vai ter esses... Às vezes o dia é calor, mas a noite é fria. Não é gelada como já foi, mas fria ainda é. Você não levanta 3 horas da manhã com vontade. Ai, meu Deus, me deu uma vontade de orar. Deixa eu pular da cama aqui, rápido, que eu tenho que orar agora. Não é assim. Igual tem gente que acorda com vontade de tomar água, com vontade de comer um doce, com vontade de ir ao banho. Não, tem vontade, eu preciso. Não é uma vontade, mas é um chamado. É diferente. Às vezes você acorda e é um saber interno. Eu sei que é isso que eu devo fazer. E aí a vontade é o que você não tem. Porque aí você tem uma resistência. É igual quando a gente vai fazer oração de libertação. Eu tenho mostrado isso para as pessoas às sextas-feiras. Eu falo assim, a hora que eu falo levanta, todo mundo levanta, normal. Feche seus olhos, aí a pessoa fecha o olho dela. Tal. Aí eu falo, coloca a mão na cabeça, vamos fazer uma oração de libertação. Começa a orar, a pessoa estava sentada até agora. A pessoa levantou, já está ali há alguns minutos, normal, está só ouvindo, só ouvindo. Isso é uma cena que tem sido comum, tá ali, né? Estou ouvindo, estou orando. Agora vamos fazer uma oração de libertação. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, comece a... Eu falo assim, olha aí, por que você não está conseguindo orar? Por que bem agora? Não é sono, é uma resistência. Tem gente que ora, que clama, que expulsa o mal, que repreende. Mas tem gente, eu já vi pessoas, inclusive nessa sexta, que não conseguiu durante todo o período, são alguns minutos, todo o período a pessoa ficou ali bocejando e não conseguiu parar. Todo o período da oração. O que é isso? Os
desavisados diriam, é sono. Não. Antes a pessoa não boceja. Depois termina a oração, não boceja. Se a pessoa depois ela for assistir um filme de 2, 3 horas, ela não vai bocejar, não vai ter sono. É a resistência. É ainda um domínio que há na vida dessa pessoa para que ela não vença, não quebre aquela barreira, não rompa com aquilo que já é um domínio, uma fortaleza na vida dela. E alguns a fortaleza já está num nível físico leve, sim, mas que já é aceitado, que não é combatido aquilo. Então, esse nível ele pode ser de várias maneiras na vida de algumas pessoas. Tem gente, por exemplo, que sabe, Deus está chamando. Esse é o momento que nós temos, todos nós temos um chamado interno e um chamado coletivo de estarmos todos os dias na igreja orando, de estarmos todos os dias apresentando a Deus o nosso ano, aquilo que nós acreditamos do nosso ano, de estarmos envolvidos com a palavra de Deus. Eu não sei, agora eu sei, né? Eu estava meio por fora. Na verdade, não tinha me ligado, né? Não é que eu estava por fora, não. Mas o Brasil agora, hoje é o quê? Carnaval. Um cristão que tem um feriado, um dia à disposição, a mente dele já apontou. Não vai ver. Não entra em site hoje para ver notícia, porque você vai ver o que você não deve. Não vai para tal região que você vai ver o que não deve. Não liga a televisão que você vai ver o que você não deve. Não vai entrar na rede social que você vai ver o que você não deve. Ah, mas eu tenho vontade de orar? Não, mas eu tenho um chamado. Esse chamado é como aquela revelação que o Pedro teve. Não é algo meu, não é algo do homem, não é algo que alguém te ensinou, te preparou, não, é algo que vem de Deus e é confirmado na palavra. Aí você vai na palavra, você tem revelações, você tem confirmações, você tem alimento para o teu espírito, e aí Deus vem e te confirma, ó, é isso aí. É para você viver pelo espírito, não pela alma. É pelo que eu estou te mostrando, não é pelo que você sente. É como eu estou me revelando a você. Ou melhor, né, nós temos a própria Trindade ali. Deus revela a seu Filho por meio do Espírito Santo. Porque o Pai revelou o Filho. Quem testificou lá para o Pedro? O Espírito. Jesus estava ali diante dele. E não foi a inteligência de Pedro, a capacidade analítica dele, que nós não vemos isso tudo, inclusive. Não foi isso. Foi o Espírito. O Pai revelou, o Espírito falou e ele creu. Tu és o Cristo. E lá o Senhor vem e confirma. Foi meu Pai que te revelou isso. Foi meu Pai. Mantenha esse espírito. Esse espírito é o espírito que eu vou construir algo em cima. Esse é o espírito que eu vou poder contar, é o espírito que eu vou poder usar. Esse é o espírito que tem futuro. E assim é na minha vida. O ouvinte de Deus, o que o olhar está nas coisas espirituais, tem sabedoria, tem consistência, tem futuro, tem autoridade para falar, para declarar, para orar, para chamar coisas
à existência e elas verdadeiramente virem à existência. Mas o almático, o emocional, o sentimental, o que não dá ouvidos a essas direções que vêm do Espírito, esse não tem futuro. Esse é aquele que precisa, inclusive, de oração, de intercessão. Porque o diabo está peneirando aí, ó. Ó a palavra, está peneirando. Às vezes até a própria palavra está sendo usada equivocadamente, está sendo usada de forma genérica, para que, em vez de haver um fortalecimento, haver esse enfraquecimento. Nós não estamos vendo hoje igrejas que, em vez de fortalecerem as pessoas e formarem um padrão como uma referência do mundo, vocês são a geração, o quê? Eleita. Sacerdócio real. Vocês são um povo santo. É com isso que a igreja, que nós podemos chamar a maioria da igreja de hoje, é com isso que se parece? Ou nós vemos mais a igreja hoje parecida com o mundo e numa corrida, assim uma corrida parecendo mais com os quenianos lá da São Silvestre do que com os demais. Nós vemos a igreja como aqueles quenianos lá que está ali na linha de frente para acompanhar o mundo. Não, peraí, o que está acontecendo no mundo? Ah, tá, opa, eu também estou aqui, estou aqui no ritmo. O que está acontecendo agora no mundo? Isso, opa, estou aqui no ritmo também. Não é isso? Hoje, a igreja, ela realmente, a real igreja, essa igreja que Jesus falou de Pedro, é mais remanescente do que a maioria. Tem cultos da bispa aí que ela fala, né, de dados estatísticos, eu não me recordo agora os números, mas de que a expressão é: nós não temos o que comemorar com os números que saem a cada dia de evangélicos. Nós não temos o que comemorar. Porque o número aumenta, mas a qualidade diminui. Nós não estamos vendo Pedros. Nós estamos vendo Simãos. Nós não estamos vendo pessoas com revelação de Deus. Nós estamos vendo seguidores de homens. Nós estamos vendo pessoas que mais são influenciadas e mais se tornam o resultado de o consumismo, né? O que eu vou consumir agora, que tipo de coisa, que evento que eu vou, que produto que eu vou comprar, que linha que eu vou seguir, do que realmente alguém que tem Jesus revelado para si. Se você me perguntar, mas você acha que Jesus está sendo revelado para essas pessoas? Sim. Você acha que elas estão tendo a revelação de Jesus? Não. Porque Deus revela o seu Filho para cada um. Mas as pessoas, elas preferem as pessoas. Pedro teve depois essa recaída. Dele querer ali estar bem, ele não correr os riscos. Ele disse para Jesus: não, se tiver que ir até a prisão e até a morte com o Senhor, eu vou. Mas ele ainda não estava. Ele ainda não era de fato. Ele não tinha assumido a revelação, ele tinha recebido a revelação. Ah, Pedro recebeu a revelação? Sim. Pedro assumiu a revelação de imediato e não soltou mais? Não. Cada um de nós já recebeu a revelação. Agora, por exemplo, você está recebendo, essa é uma palavra de revelação.
do Senhor estar trazendo, ó, a tua identidade, ela tem a ver com Cristo Jesus. Você quer saber quem você é? Você precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Não tem caminho para Deus. Não existe para nós Deus sem Jesus. Não, mas como assim? Não existe. Eu não sou... E depois dele, depois de Deus ter enviado Jesus, não há caminho. Então, por exemplo, não, mas se eu for agora, eu me associar a um judeu, e eu praticar agora as leis de Moisés, e eu me tornar ali não sei se é possível isso, né? Acho que não. Apesar de ter gente que diz, mas pelo que a gente vê, não. Se eu passar a fazer parte do judaísmo, seguir uma linhagem, né? E agora toda a lei, eu pegar agora, ler os Levíticos, o livro mais santo da Bíblia, mas aí Deus não vai se agradar de mim? Não. Porque a partir de Jesus não há outro caminho. Não há um outro meio a Jesus. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Moisés e toda a lei que foi revelada a ele por Deus não leva a Deus. Davi e aquele espírito lutador, destemido, não leva a Deus. Jesus leva a Deus e à eternidade. Se a minha vida ela não passa por Jesus, se a minha visão ela não é apurada diariamente pela visão de Jesus, se a minha mente não é como a mente de Cristo, então eu estou tendo alguma coisa. Eu tenho uma religião, eu sou simpatizante de alguma coisa, eu posso ser um seguidor de um pregador eloquente, carismático, com uma mensagem legal, mas se não é Jesus, a revelação que eu tenho de futuro e de eternidade, e não é essa revelação que veio de Deus que eu estou seguindo e dando manutenção, não é salvação que eu tenho. Eu não faço parte da igreja de Jesus. Porque não é a igreja do ministério Mudança de Vida, não é a igreja A, B, C. Não é o tamanho da igreja, o nome, o impacto que ela está causando momentaneamente em algum lugar. Mas é se ela é a revelação de Jesus para mim. Se eu vejo na minha vida Jesus, e se a minha vida ela reflete para os demais Jesus. Pedro teve, vamos lembrar disso, Pedro teve revelação, mas ele não seguiu com a revelação. Ele teve momentos de ser Simão. Então, eu tenho momentos de Simão? Tenho, não devo ter mais. Porque chegou um momento que Pedro foi só Pedro. Você, inclusive, vai ver. O livro que leva a mensagem dele não chamava Simão, chamava Pedro. Tem aqui, ó, no Novo Testamento, as 1ª e 2ª Pedro. Não é Simão, é Pedro.
Opa, agora eu tenho a minha identidade confirmada. Eu decidi ser a pedra, o firme, que tem uma só visão, que tem uma convicção, que não tem uma para cada dia. Não, hoje eu creio em Jesus. Hoje vale a pena morrer por ele. Não, amanhã é perigoso demais, é caro demais, é arriscado demais. Não, agora eu quero poupar a vida. Não. Jesus diz para ele, tu és Pedro. Mas ele, com as obras, decisões, atitudes, pensamentos dele, não decidiu, não. Então, a partir de agora, eu sou Pedro. E não dou mais legalidade, não dou mais lugar a nada do Simão. Não. Eu preciso agora, com a revelação da palavra, situar quanto de Simão eu ainda sou. Quanto carnal eu ainda sou. Quanto dependente de imagem eu ainda sou. Quanto diluído eu ainda estou da palavra, que eu ainda sou aquela pessoa que tem palavra, que não é bem assim, não precisa de tudo isso. Hoje eu tenho vontade, eu faço, mas quando eu não tenho vontade, eu não faço. E saber o que Deus já falou comigo, Deus já mostrou para mim. Que não tem outro caminho a não ser Jesus. De eu parar e pensar, será que o que eu estou fazendo, o que eu falo, pelo que eu corro, os preços que eu pago, eles realmente me levam a Jesus? Cada preço que eu pago na minha vida, ele me leva a Jesus? Glorifica o nome de Deus? Faz de mim a pessoa firme que Jesus quer que eu seja? E que, inclusive, ele conta com isso para que algo aconteça a partir da minha vida, na minha família. Veja, Pedro foi uma pessoa que, por causa dele, a sogra dele foi curada. Se não fosse Pedro ali próximo de Jesus, Jesus não teria chegado perto da sogra dele, que foi curada por conta dele, estava ali. Ele servia, ele começou, com Jesus servindo, colocando o barco dele à disposição, e terminou com uma morte que honrou o Senhor. Por quê? Porque ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele não parou no meio, ele não desistiu porque tinha notícias, porque ficou difícil demais, porque aconteceram algumas coisas aí que eu fiquei chateado. Não, eu vou até o fim. Pedros vão até o fim. Simãos param quando não é conveniente continuar. Simãos param por vontade. Ou param por falta de vontade. Simãos, eles vão quando tudo indica que deve ir. Pedro vai quando ele só tem uma coisa, e ele só precisa de uma, que é saber que Deus está naquilo. Opa, Deus está nisso aqui, Deus confirmou para mim. Eu não estou ouvindo de um, não estou ouvindo de outro, mas eu ouvi de Deus. E se eu ouvir de Deus, era tudo o que eu precisava ouvir. Então eu vou, eu sigo, eu fico, eu permaneço. Eu vou até o fim. Eu não abro mão de algo. Como também eu ouvi de Deus que isso não é para mim, então eu solto. Pode estar todo mundo dizendo, não, é bom, fica. Não, olha, está todo mundo aí, todo mundo no seu lugar e ia pegar. Opa, Deus está falando que ele não tem isso comigo, então eu solto. Deixa. Vamos lembrar o diabo com Jesus. Quantas coisas que ele disse, transforma aí, pedras em pães. Não, porque você vai ter o que comer. Não, agora não é hora de ter o que comer, agora é hora de comer da palavra. Não é hora de comer pão. Se lança daqui para baixo, porque está escrito, você dará ordem aos seus anjos e eles te sustentarão com as mãos. Veja, que tem coisa que realmente está na Bíblia.
Você pode até ouvir ali alguém dizendo, você pode até ter você pode querer tanto que você mesmo interpretar coisas da própria palavra, não, porque eu tenho que estar isso, eu tenho que ver, não, onde Deus me quer agora? Eu não tenho dúvida de que Deus quer você agora ouvindo essa mensagem. Mas tem gente que, não, agora Deus queria eu descansando, porque eu precisava descansar, porque meu corpo, porque eu fiquei até tarde, eu aproveitei o feriado e tal. Não, Deus quer você agora se alimentando da palavra dEle, de você sabendo da vontade dEle, de você ouvindo a voz dEle. Porque aquele que se coloca a ouvir a voz vai falar com ele. A voz de Deus, a voz da verdade. Pedro ouviu e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirmou, foi meu Pai que te revelou. O que Deus tem falado com você? Sobre agora, sobre esse ano? Sobre qual postura Ele quer de você? Deus não fala com ninguém, como Ele falou com Pedro. Ele não fala com ninguém que quer você mole. Aliás, a gente tem ouvido palavras que o reino de Deus é tomado à força. A gente está ouvindo hoje aqui, que você é firme, você é uma pedra. Não é momento de você ser gentil. Não é momento de você ser aceito por alguém. Não é momento de você ser mais um com um grupo. Não é o momento do pertencimento com pessoas. É o momento de você pertencer ao reino. De você ser um com Deus. De viver da verdade, da revelação da verdade. E não de continuar sendo, a média. Sai da média. Tem coisas que Deus faz de você único. Única. E que só depende de você viver. Continuar vivendo. De assumir o chamado, de se ver nessa condição. Peraí, eu não sou mais um. Não, chega de ser a média, chega de estar, fazendo algo, comprando algo, indo até tal lugar, de estar falando de uma determinada maneira, porque eu ainda me vejo com essa necessidade de pertencimento. Vos é chegado o reino dos céus. Esse é o teu lugar de pertencimento. O teu grupo de pertencimento é o grupo dos chamados e escolhidos. Não é o grupo da maioria. Não é o grupo que repercute nessa terra. A gente vai repercutir primeiro nos céus, vai dar assunto para os anjos. E aí, para as pessoas certas, nós vamos dar assunto na terra também. Não era todo mundo de todo mundo que falava de Jesus. Tinha momentos que até Jesus falava assim, até inclusive aqui, Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Tem momentos que, mas é para todos? Não é para todos. Tem coisa que não é para a maioria. Tem coisa que é para a pessoa certa, para o grupo certo. E seja você um grato de pertencer a esse grupo certo. De estar tendo a identificação de quem você é em Deus. De quem é o Filho de Deus que tira o seu pecado. Tira o pecado do mundo, mas você não é o mundo. Então ele tira o seu pecado quando você o recebe, quando você crê nele. Quando você recebe o amor de Deus por meio do sacrifício que ele fez. E você acredita, por que a gente toma a ceia todo mês? É a maneira da gente estar ali, mantendo isso perto. Eu estou reconhecendo, lembrando que Jesus morreu por mim naquela cruz.
Eu não sou o cara, por mais que eu tenha um tempo aqui de fé, mas eu não sou a pessoa, não, agora eu estou criando os meus músculos espirituais. Não, Jesus me deu a condição que eu tenho. Jesus me salvou da condenação que havia para mim por conta das decisões que eu tomei por causa do pecado. Então, eu estou lembrando e estou aqui, fazendo isso num ato público, como foi o meu ato do batismo, que eu me deitei debaixo das águas, representando que eu estava morrendo, como se a água fosse terra, e eu enterrado, e depois eu ressuscitando daquela morte que o meu velho homem, que a velha criatura teve, para nascer agora com Cristo. Então eu não nasço agora para viver outra vida do mesmo jeito, eu nasço agora, eu renasço com Cristo. Para ir atrás dele, ele pisou aqui, eu também estou pisando aqui. Opa, ele andou aqui, eu também estou andando aqui. Não é andar lá em Israel, não é na via dolorosa, não, mas é o caminho agora de santidade. O caminho que agrada a Deus. O caminho de quem sabe que é filho. E esse deve ser o seu conhecimento. Agora eu sei que eu sou filho. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem é o meu irmão mais velho. Então eu sei a qual família, eu sei a qual grupo eu pertenço. Então eu não tenho a necessidade de pertencimento que eu tive uma vida. Eu não tenho a necessidade de lugares, de coisas, de situações que eu tive uma vida. Eu sei quem eu sou. E veja a mudança de Simão para Pedro. Ele errou depois. Ele falhou depois. Mas quando ele teve ali a sua confirmação, depois de dores e sofrimentos, nunca mais aquele homem deixou de viver o chamado, deixou de testificar de Jesus, de testemunhar de Jesus, e ele foi até a morte por causa de Jesus. Eu não sei se alguns de nós, do jeito que as coisas caminham, eu não sei se nós teremos que ir até a morte. Mas eu sei que se nós temos essa convicção, a morte não vai ser o fim para nós. E nem um limite. A morte vai ser apenas mais uma das decisões que nós tomamos. Mas até lá, tome decisões. O que Deus tem revelado para você? O que Ele está revelando para você agora? A nossa vida sem Cristo não é vida. Olha a sua volta. O que você ainda mantém, o que você fala. Não dá para uma boca que fala de Cristo falar algumas coisas. Concorda? Não dá. Não cabe mais. A pessoa que representa a Cristo ainda ter algumas bandeiras levantadas. Não dá, é incompatível. Então, se você está tendo aí, às vezes, até o incômodo, eu sei quem é Jesus, Deus está falando comigo, Deus está me situando. Solta o que não cabe mais. Deixa. Sabe, mas eu fiz isso tanto tempo, mas isso já tem a ver comigo. Quando alguém pensa em mim, fala de mim, isso aqui já está associado. Isso é uma coisa que eu também já vivi. Tem coisas que a gente criou, a gente falou tanto, a gente, criou uma imagem, né? A gente trabalhou tanto tempo, né? Moldando uma armadura. Mas a melhor coisa é quando você vê que, começando por você, por mais cara que foi para você essa armadura, por mais que você gastou tempo fabricando ela, e ela já fazia parte da imagem que tinha de você, a primeira coisa que você é capaz já de largar, soltei isso aqui, não é mais, eu não sou isso.
Eu não sou disso, eu não sou desse lugar, eu não sou dessa moda, eu não sou esse movimento. Eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Eu sou consistente pela pessoa que Deus me torna. Eu sou uma pedra para que Deus, em cima dela, em cima dessa pedra, Ele construa algo dele. Eu sou uma pedra, eu sou uma estrutura, eu sou forte. Mas, se não for por Jesus, se não for de Jesus, e se não for para Jesus, então eu não quero ser nada. Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. E eu acredito que ficou claro para você que cada um de nós aqui também temos de Deus a revelação do chamado que Ele tem para a nossa vida. Nós vemos na Bíblia homens que tiveram seus nomes mudados, que é a maneira de deixar claro que eles viveram anos. E veja, todos chegaram à vida adulta de uma forma, com uma personalidade, e Deus mudou o nome deles. E dali para frente eles foram outras pessoas. Assim foi com Jacó e se tornou Israel. Assim foi com Simão, se tornou Pedro. E tem que ser com você, mas não com um nome físico mudado, mas com essa identidade que agora tem mais a ver com Jesus do que com qualquer outra pessoa. Não vou nem limitar os seus pais, mas com qualquer outra. Porque tem gente que criou uma imagem mais parecida com uma profissão. Tem gente que criou uma identidade mais parecida com uma marca. Tem gente que tem uma correspondência, uma identificação com um lugar específico. Seja um bairro, seja uma cidade, seja um país. A nossa identidade tem que ser a de Cristo. Tem gente que tem uma identidade com coisas, com um perfil de uma personificação, de um status social. Quando Deus está dizendo, você tem que ser um Pedro também. Você tem que ser firme para eu construir algo, firme comigo. Você tem que ter uma ligação direta comigo, igual agora que você expôs quem é o Senhor. Você não repetiu a frase de alguém, você não foi um grupo pequeno ou grande junto com outras pessoas. Não, você foi você. Você teve a fé para falar aquilo que Deus falou no seu coração. Aquilo que Deus te revelou é o que você está revelando. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que ora comigo. Eu oro por cada uma delas. Para que também, assim como aconteceu com Simão, que cada uma tenha, meu Deus, diante de si, claramente, a revelação do Senhor para a vida delas. De quem é o Senhor, de quem é Jesus,
de quem é o caminho, de quem é o futuro, não esse futuro que nós temos aqui ainda, de 30, 40, 60 anos pela frente, mas a revelação da eternidade, de qual é o caminho, de quem é a porta para a eternidade com o Senhor, de quem é a vida. Sem o Senhor não há vida. Sem o Senhor nós morremos um pouco a cada dia. Mas no Senhor nós não conheceremos a morte. Porque quem está no Senhor não morrerá, o Senhor mesmo disse. E eu peço que cada um que ouve, que agora ouve essa oração, mas que ouviu essa mensagem, que conheça o Senhor de verdade, de forma revelada, que tenha não só a experiência de Pedro, mas que acabe tendo, meu Deus, a decisão que Pedro teve ao final, não aquela que ele teve imediatamente, mas a que ele teve ao final. Depois, a escolha dele foi pelo Senhor e ele no Senhor permaneceu até o fim. E eu oro para que pessoas, meu Deus, saiam de grupos aos quais elas passaram a tanto querer e acabaram conseguindo pertencer a esses grupos de lugares, de pessoas, de coisas, para que sejam, meu Deus, uma com o Senhor. Para que haja Pedros aqui, Pedros homens, Pedros mulheres, e onde o Senhor possa edificar, meu Deus, algo grande e poderoso. Que o Senhor possa, meu Pai, construir a tua igreja e que essas pessoas sejam uma base para que outras te conheçam, para que outras sejam curadas, para que outras sejam libertas, para que outras sejam, meu Deus, evangelizadas. Usa cada um de nós. Eis-nos aqui, meu Deus, para que também sejamos Pedros e a tua igreja seja edificada a partir de cada um de nós. Eu te apresento, Senhor, mais uma vez os nossos projetos. Eis-nos aqui. Esse é um tempo de chamado, um tempo, meu Pai, de clamor, de oração, de busca. E eu busco o Senhor agora para que coisas que nós não temos acesso, não temos condições, não podemos, que o Senhor, meu Pai, faça. Que o Senhor, meu Pai, faça chegar até nós, que o Senhor, meu Deus, coloque nas nossas mãos, que o Senhor entregue a nós, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Nos abençoe, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que haja curas, que haja, Senhor, libertações, meu Deus, de vícios, de doenças da alma, que haja libertações, Senhor, de maldições hereditárias, libertações, meu Deus, de doenças da mente, de vícios, que haja cura, porque o Senhor é o Deus que sara, e eu oro agora para que pessoas sejam curadas do corpo, de dores, de inflamações, de infecções, de enfermidades que eles acometeram e que estavam, meu Pai, defraudando sua saúde, consumindo com a vida. Eu declaro agora que pessoas sejam curadas e que esse projeto que essa pessoa creu para fazer, de que ela não vai ter nenhuma dor, que seja e se torne uma realidade, que ela esteja de pé, que pessoas se levantem que não podem mais andar, Senhor, em nome de Jesus. Que pessoas que estão aí, meu Pai, já limitadas, a mente limitada, a voz limitada, que os movimentos limitados, o organismo limitado, eu declaro que sejam curadas, saradas pelo poder e principalmente pelo nome de Jesus Cristo. Que haja cura para elas agora. Que o corpo delas seja curado por causa do nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus cura. Eu declaro saúde. Eu declaro restauração.
Eu declaro dores cessando. Eu declaro o poder de Deus se manifestando. Eu declaro, como está escrito, que crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Que em Jesus agora pessoas dessa família comecem a mudar e sejam salvas, sejam livres, sejam transformadas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, meu Pai, o crescimento, que pessoas que nem sabiam que descubram o chamado delas para serem financiadoras do reino de Deus e da obra de Deus, e que sejam prosperadas, que portas sejam abertas, e que elas entrem por essas portas grandes e farturentas, para serem um canal, meu Deus, para serem um pilar da casa do Senhor, inclusive desta casa de oração. Levanta pessoas, e elas vão ter portas abertas, e elas saberão que é para a finalidade de sustentar e de serem, meu Deus, colunas da casa do Senhor, para que elas sejam mantenedoras da obra do Senhor. Eu declaro projetos de conquistas materializados, meu Deus, neste ano, e eu concordo com cada sonho que tem sido apresentado ao Senhor, para que seja realizado, para que se torne algo palpável, visível e concreto. Que o Senhor nos abençoe. Eu tomo posse, meu Deus, de cada vitória, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.